Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 275 da nossa leitura da palavra, nós vamos ler o livro de Sofonias. O capítulo 1, versículo 1, identifica o seu autor como sendo o profeta Sofonias. O nome de Sofonias significa defendido por Deus. O livro de Sofonias provavelmente foi escrito entre 735 e 725 a.C. A mensagem de Sofonias de julgamento e incentivo contém 3 doutrinas principais. Primeiro, que Deus é soberano sobre todas as nações. Segundo, os ímpios serão punidos e os justos serão recompensados no dia do julgamento. Terceiro, Deus abençoa aqueles que se arrependem e confiam nele. Sofonias pronuncia o juízo do Senhor sobre toda a terra, sobre Judá, sobre as nações vizinhas, sobre Jerusalém e sobre todas as nações. Isso é seguido por proclamações de bênçãos do Senhor sobre todas as nações e especialmente sobre o remanescente fiel do seu povo em Judá. Ele teve a coragem de falar abertamente, porque sabia que estava proclamando a palavra do Senhor. Seu livro começa com a palavra do Senhor e termina com diz o Senhor. Ele sabia que nem os muitos deuses que o povo adorava, nem o poder do exército assírio poderiam salvá-los. Deus é misericordioso e compassivo, mas quando todos os seus avisos são ignorados, o julgamento é de se esperar. O dia do julgamento de Deus é frequentemente citado nas Escrituras. Os profetas o chamaram de Dia do Senhor. Eles se referiam a vários eventos, como a queda de Jerusalém, como as manifestações do dia de Deus, cada um dos quais apontava para o último dia do Senhor. Grande parte das bênçãos finais sobre Sião, pronunciadas nos versículos 14 a 20, ainda está para ser cumprida, o que nos leva a concluir que são profecias messiânicas que aguardam a segunda vinda de Cristo para serem concretizadas. O Senhor removeu o nosso castigo somente através de Cristo, o qual veio para morrer pelos pecados de seu povo. Entretanto, Israel ainda não reconheceu o seu verdadeiro Salvador. Com alguns ajustes em nomes e situações, esse profeta do século 7 a.C. poderia ficar atrás dos nossos púlpitos hoje e entregar a mesma mensagem de julgamento dos ímpios e de esperança para os fiéis. Sofonias nos recorda que Deus fica ofendido com os pecados morais e religiosos de seu povo. O povo de Deus não escapará de punição quando peca deliberadamente. A punição pode ser dolorosa, mas o seu propósito é redentor e não punitivo. A inevitabilidade da punição sobre a impiedade dá conforto em um momento em que parece que o mal está desenfreado e vitorioso. Temos a liberdade de desobedecer a Deus, mas não a liberdade para escapar das consequências dessa desobediência. Aqueles que são fiéis a Deus podem ser relativamente poucos, mas Deus não os esquece. Bem, são apenas 3 capítulos. Vamos à leitura? Capítulo 1. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Ameaças contra Judá e Jerusalém. Certamente consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei as pessoas e os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar e as ofensas com os ímpios, e exterminarei os seres humanos da face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os moradores de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal e a lembrança dos ministros dos ídolos e seus sacerdotes. Exterminarei os que sobre os terraços adoram o exército do céu, e os que adoram o Senhor e juram por ele, e também por Milcom. Farei desaparecer também os que deixam de seguir o Senhor, e os que não buscam o Senhor nem perguntam por ele. O dia da ira do Senhor. Calem-se diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. O Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar as autoridades e os filhos do rei, e todos os que se vestem como estrangeiros.
Castigarei também, naquele dia, todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Naquele dia, diz o Senhor, se ouvirá o grito desde o portão dos peixes, e o uivo desde a parte nova da cidade, e grande lamento desde as colinas. Lamentem, moradores da cidade baixa, porque todos os comerciantes serão mortos, e todos os que pesam prata serão destruídos. Naquele tempo, vasculharei Jerusalém com lanternas e castigarei aqueles que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração: o Senhor não faz bem nem faz mal. Por isso, os bens deles serão saqueados e as suas casas serão destruídas. Eles construirão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, mas não beberão o vinho. Está perto o grande dia do Senhor, está perto e vem chegando depressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clamarão até os poderosos. Aquele dia será um dia de ira, dia de angústia e tribulação, dia de ruína e destruição, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas, dia de toque de trombeta e gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Trarei angústia sobre as pessoas e elas andarão como se estivessem cegas, porque pecaram contra o Senhor. O sangue dessas pessoas será derramado como pó e a sua carne será espalhada como esterco. Nem a prata nem o ouro poderão livrá-las no dia da ira do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque ele certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Capítulo 2. Convite ao arrependimento. Reúna-se e concentre-se, ó nação sem pudor, antes que saia o decreto e o dia se vá como a palha, antes que venha sobre você o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre você o dia da ira do Senhor. Busquem o Senhor todos vocês, os humildes da terra, que cumprem os seus mandamentos. Busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez assim vocês sejam poupados do dia da ira do Senhor. Ameaça contra os filisteus. Porque Gaza será abandonada e Asquelon ficará deserta. Asdod ao meio-dia será expulsa e Ecrom será desarraigada. Ai dos que habitam no litoral, do povo dos queretitas. A palavra do Senhor será contra você, Canaã, terra dos filisteus. Farei com que você seja destruída, até que não reste um morador sequer. O litoral será de pastagens, com refúgios para os pastores e currais para os rebanhos. O litoral pertencerá ao remanescente da casa de Judá. Ali apacentarão os seus rebanhos e ao anoitecer se deitarão nas casas de Asquelon, porque o Senhor seu Deus os visitará e mudará a sorte deles. Ameaças contra Moabe e Amon. Ouvi a zombaria de Moabe e as palavras injuriosas dos filhos de Amon, que zombaram do meu povo e se gabaram contra o seu território. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amon como Gomorra, campo de urtigas, poços de sal e desolação perpétua. O remanescente do meu povo os saqueará, e os sobreviventes da minha nação tomarão posse dos seus territórios. Isso lhes sobrevirá por causa do seu orgulho, porque zombaram e se gabaram contra o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível contra eles, porque aniquilará todos os deuses da terra, e todos os povos das nações, cada um do seu lugar, o adorarão. Ameaças contra a Etiópia e a Assíria. Também vocês, ó etíopes, serão mortos pela espada do Senhor. Ele estenderá também a mão contra o norte e destruirá a Assíria. E fará de Nínive uma desolação em terra seca como o deserto. No meio dessa cidade repousarão os rebanhos de todo tipo de animais. Nos capitéis das colunas se alojarão tanto o pelicano como o ouriço. A voz das aves ressoará nas janelas. Haverá escombros nos umbrais das portas, porque o madeiramento de cedro será arrancado. Esta é a cidade alegre e confiante, que dizia consigo mesma: eu sou a única e não há outra além de mim.
como se tornou em desolação, em pousada de animais. Todos os que passarem por ela hão de vaiar e farão gestos de desprezo. Capítulo 3. Ameaças contra Jerusalém. Ai da cidade opressora, rebelde e manchada! Não atende ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos do anoitecer que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos e falsos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. O Senhor é justo no meio da cidade, ele não comete injustiça. Manhã após manhã, ele traz o seu juízo à luz, não falha, mas o injusto não sabe o que é vergonha. Exterminei nações, as suas torres estão destruídas. Tornei desertas as suas praças, a ponto de não haver quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas de maneira que não há ninguém que as habite. Eu dizia, certamente você, Jerusalém, viverá em temor diante de mim e aceitará a disciplina, e assim a sua morada não seria destruída, segundo o que eu havia determinado. Mas eles se tornaram cada vez mais corruptos em todos os seus atos. A salvação da filha de Jerusalém. Portanto, esperem por mim, diz o Senhor. Esperem pelo dia em que eu me levantar para tomar o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos para fazer cair sobre eles a minha indignação e todo o furor da minha ira, porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Dalém dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Naquele dia você não terá de se envergonhar de nenhuma das suas rebeliões contra mim, porque tirarei do meio de você, Jerusalém, os que exultam no seu orgulho, e você nunca mais se orgulhará no meu santo monte. Mas deixarei no meio de você um povo modesto e humilde, que confia no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá injustiça, eles não proferirão mentira, e da sua boca não sairão palavras enganosas, porque serão apacentados, se deitarão, e não haverá quem os atemorize. Cante, ó filha de Sião, grite de alegria, ó Israel, alegre-se e exulte de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor retirou as sentenças que eram contra você e afastou os seus inimigos. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de você. Você não precisa mais temer nenhum mal. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não tenha medo, ó Sião, não desfaleçam as suas mãos. O Senhor seu Deus está no meio de você, poderoso para salvar. Ele ficará muito contente com você. Ele a renovará no seu amor e se encherá de júbilo por causa de você. Congregarei os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, estes que são do seu meio e sobre os quais pesam afrontas. Eis que naquele tempo agirei contra todos os que a afligem, salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos. Farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que foram envergonhados. Naquele tempo farei com que vocês voltem e os recolherei. Certamente farei de vocês um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a sorte de vocês diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Até amanhã.